Secretário de Estado americano Marco Rubio disse que a guerra contra o Irã deve durar algumas semanas e não meses. Israel prometeu intensificar seus bombardeios contra o Irã. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. Rubio demonstrou otimismo sobre os rumos da operação. Mas o cenário militar tem se mostrado desafiador para os americanos. Uma reportagem do jornal Washington Post revelou que membros do Pentágono estão preocupados com o estoque de mísseis Tomahawk na região. Os equipamentos são caros e demoram para serem produzidos. Um Tomahawk custa mais de 2 milhões de dólares. Até o momento, o exército americano lançou mais de 800 mísseis dessa categoria no conflito contra o Irã. Diante disso, mais de 1.000 soldados americanos devem se deslocar para o Oriente Médio nos próximos dias. Eles ficarão disponíveis para possíveis operações. Entretanto, o secretário de Estado americano descartou que um ataque terrestre esteja na lista de possibilidades. We are achieving all those objectives. We are ahead of schedule on most of them, and we can achieve them without any ground troops, without any. Mas Rubio não soube dizer em que pé estão as negociações com o Irã. Até agora, o plano de 15 pontos enviado pelos Estados Unidos segue sem resposta. Os ayatolás suspenderam parcialmente as tratativas depois de Israel atacar instalações nucleares do Irã. O exército de Tel Aviv diz que a operação visava prejudicar o programa de armas nucleares do Irã. O governo de Benjamin Netanyahu intensificou os bombardeios justamente diante das negociações entre Estados Unidos e Teherã. Além disso, o ministro da Defesa, Israel Katz, prometeu uma escalada no conflito. O regime dos ayatolás criticou os ataques e prometeu que Netanyahu pagará um preço alto pelos bombardeios. Pouco depois, bombas de fragmentação cruzaram o céu de Tel Aviv. A resposta do Irã não tem sido somente militar. Hackers relacionados ao regime iraniano acessaram o e-mail pessoal do diretor do FBI, Kash Patel, e publicaram materiais, incluindo fotos e documentos de antes de Patel se tornar diretor. Os hackers disseram que o ato foi uma retaliação a um ataque com um míssil que atingiu uma escola no Irã, atribuído aos Estados Unidos. O FBI confirmou o vazamento e passou a oferecer 10 milhões de dólares para quem tiver mais informações sobre o grupo. Maurício, o Irã está vendendo caro essa negociação? Olha, vendendo muito caro, né? Não só a negociação, mas toda a guerra, sobretudo por conta das ações do Irã no Estreito de Hormuz e nos países vizinhos, no Golfo Pérsico, que estão causando um impacto negativo na economia global, né? Não só na região do Golfo, mas no mundo inteiro. Então, nós temos um problema da alta dos preços do petróleo, da instabilidade de fornecimento de gás natural, de fertilizantes, de amônia, de ureia. Tudo isso tem consequências muito negativas para setores, por exemplo, como produção de alimentos. Tem a questão da instabilidade financeira, né? Quer dizer, foi uma semana absolutamente horrorosa nas bolsas de valores dos Estados Unidos, e também em outros países, né, inclusive aqui no Brasil. Né? Então, toda a estratégia do Irã nessa guerra tem sido a de provocar um custo econômico muito alto e mostrar para o resto do mundo que não é do seu interesse esse tipo de ataque ao Irã, né? Que os países estão perdendo com essa guerra. Então, isso vai causar também problemas políticos para o presidente Trump nos Estados Unidos. Né? Os seus números de popularidade estão muito ruins, principalmente no que diz respeito à condição da economia e às questões de política externa. Lorival, dá para dizer hoje que a negociação interessa mais ao Trump que ao Irã? É isso mesmo, interessa sim, porque o Irã está colhendo frutos ainda dessa guerra, né? No sentido de fazer com que os Estados Unidos e Israel e outros países pensem duas vezes da próxima vez antes de atacá-lo. E a ideia é realmente criar uma dissuasão mais robusta. E o Trump é o contrário, né? Essa guerra está tendo um alto custo econômico e político para ele. Então, essa mobilização de tropas terrestres, fuzileiros navais e paraquedistas que estão a caminho do Golfo Pérsico, americanos,
tem um duplo objetivo, um objetivo de dissuasão, né, de pressionar o Irã a negociar em termos mais favoráveis para os Estados Unidos, e se isso não acontecer, de realmente partir para uma operação de liberação da navegação do Estreito de Hormuz e de eliminação da capacidade de lançamento de mísseis balísticos e de drones. A agência Reuters trouxe informação de que, segundo 5 fontes da inteligência militar americana, os Estados Unidos só têm condições de dizer com certeza que 1/3 dos mísseis foram realmente destruídos, dos mísseis iranianos. Um outro terço, há uma probabilidade, mas não tem certeza. Isso entra em choque completamente com o que tem dito o presidente Trump, que diz que eliminou completamente o arsenal de mísseis, que falta só 1%, mas que esse 1% ainda é capaz de causar dano a um petroleiro tentando cruzar ali o Estreito de Hormuz. E hoje também 12 militares americanos foram feridos por um míssil disparado contra uma base americana na Arábia Saudita, e foi um míssil balístico do Irã, demonstrando que o Irã mantém grande parte da sua capacidade. Maurício, esse envio de tropas ali para a região por parte dos Estados Unidos, dá para a gente antecipar uma intensificação do conflito bélico com a presença deles? Ou, como disse o Lorival ali, tem um efeito muito mais dissuasório? Bom, até agora, as declarações tanto do presidente Trump quanto do secretário de Estado Marco Rubio foram um tanto ambivalentes e contraditórias, né, com relação ao envio dessas tropas, dizendo que não há possibilidade de um ataque terrestre, nada do tipo. No entanto, a iminente chegada dessas tropas do Oriente Médio, né, aponta sim para essa possibilidade. Né? Por quê? Se nós estamos falando de 2 contingentes, um de fuzileiros navais e outro de paraquedistas, que são tropas de elite das Forças Armadas Americanas e que seriam exatamente o tipo de unidade ideal para um desembarque anfíbio ou para um salto de combate, visando a ocupação de ilhas no Estreito de Hormuz, ou eventualmente até ali de pedaços do litoral iraniano, né, junto ao Estreito, ou talvez da ilha de Karg, né, que concentra ali todas essas infraestruturas de refino petrolífero. Então, não é dizer que isso vai necessariamente ocorrer, né? Dizer, como o Lorival bem colocou, é um instrumento muito grande de pressão, de dissuasão com relação ao Irã, mas significa que os Estados Unidos estão movendo no tabuleiro os recursos militares necessários para esse tipo de ataque terrestre, caso essa seja realmente a decisão política do governo americano. Mas se um ataque desse tipo ocorrer, nós vamos ter uma escalada da guerra, né, com enormes riscos ali, por exemplo, de mortes em grande escala por parte dos militares americanos, né, de uma destruição material ainda maior. E é claro que isso vai jogar ondas de reverberação por toda a economia americana. Lorival, hoje no Fora da Ordem, né, o podcast nosso, né, seu, o Américo, hoje o William Vac participou também, inclusive você podia já falar que vai ter agora, virou um videocast que vai passar na nossa grade, né, o Fora da Ordem. Ele já estava no YouTube e agora, a partir de domingo, às 5h15 da tarde, se torna um programa aqui da CNN Brasil também. Parabéns. Obrigado. Eu assisto toda sexta, você sabe, né, que a gente acaba comentando. Ficamos Mas vamos muito lá. orgulhosos. o Lorival, e hoje no Fora da Ordem você citou como a geografia é relevante nessa guerra para o Irã. E depois eu fiquei refletindo à tarde, não tem um limite também a geografia ser relevante? Eles conseguem agora, bem posicionados, em razão da própria geografia, do Estreito de Hormuz, da montanha, mas isso tem um limite também para o Irã conseguir explorar a geografia do terreno como um trunfo para o país? Bem, é que o limite é a capacidade de tolerância à dor que cada país envolvido no conflito tem. E a tolerância à dor do Irã é bem maior do que a tolerância à dor dos Estados Unidos. Então, essa que é a equação, né? Você tem ali o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica há décadas se preparando, treinando e efetivamente realizando operações
de guerra de guerrilha, primeiro na própria Revolução Islâmica, né, ali quando foi formada a Guarda Revolucionária, quando tiveram que combater inimigos internos, liberais, esquerdistas, seculares e tal, e depois, imediatamente, a guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 88, depois, na própria formação do Hezbollah, das milícias xiitas no Iraque e no Irã, também a colaboração com os Houthis no Iêmen. Então, passaram décadas, né, operando, trabalhando a guerra de guerrilha, aperfeiçoando, e aquele é o terreno que eles conhecem, é o terreno deles, é o território deles, né, e estão muito prontos para essa guerra de guerrilha. Não subestimam os Estados Unidos, essas forças de elite são muito respeitáveis, né, mas a superioridade tecnológica, ela perde muita importância num corpo a corpo, numa guerra de guerrilha em que os combatentes que estão defendendo estão entrincheirados, estão em túneis, em montanhas, em prédios, né? Então a relação é muito desfavorável para quem está tentando avançar. Maurício, para finalizar, eu queria o seu olhar sobre Israel nisso, porque enquanto essa guerra é impopular nos Estados Unidos e no mundo, né, boa parte do mundo ocidental, em Israel ela é popular. Israel acabou colocando, né, o Netanyahu, convencendo o Trump a entrar nela. Israel está segurando Trump nessa guerra também? Eu seria muito cauteloso em dizer que Israel está, digamos, influenciando, obrigando os Estados Unidos a fazerem qualquer coisa, né? Acho que houve ali um casamento de conveniência entre os objetivos do governo Netanyahu em Israel e os objetivos do Trump, ainda que no caso dos americanos, né, muitas vezes com metas mais vagas, confusas e ambivalentes. Mas no caso israelense, essa guerra é mais uma etapa de um ciclo trágico iniciado há quase 3 anos atrás com os grandes atentados do Hamas contra Israel, né, em outubro de 2023. E desde então nós tivemos a Guerra de Gaza, uma série de combates muito intensos no Líbano, né, e a guerra contra o Irã no ano passado, quer dizer, toda essa rede de alianças que o Irã montou no Oriente Médio desde a década de 80 e que era em grande medida uma aliança contra Israel, né? Então, para os israelenses é mais claro, é mais definido qual é o objetivo dessa guerra, qual é a importância de lutar contra o Irã. No caso dos Estados Unidos, isso não é assim tão evidente para a população americana. Então, os números realmente são muito ruins para o Trump. Ele tem o apoio ali apenas em torno de 1/3 da opinião pública com relação a essa guerra no Irã, né? Mesmo dos seus partidários mais apaixonados. E é diferente no caso israelense, né? Quer dizer, onde para muitos israelenses é uma questão de segurança, é uma questão ali, às vezes, da própria sobrevivência do Estado de Israel depois do que foi esses grandes atentados de 3 anos atrás.